Você trabalhar com o seu pincel mais fino, vai ficar esse traço. Nesse projeto, eu desenhei a bonequinha, a temática aqui foi inspiração próprio tecido. É bem delicado. Vou iniciar aqui no rostinho dela. Não passei fita crepe ao redor. Se você quiser, pode passar para evitar que borre quando for pintar nessas partes. Vou iniciar com amarelo pêssego, ó, que é o amarelo pele. Tá vindo agora como amarelo pêssego. E diluente para tinta de tecido. Eu já hidratei o meu pincel na água, sequei no paninho, umedeci aqui no diluente e já pegar a tinta e fazer aqui uma misturinha. Agora eu aplico direto aqui no rostinho dela. Já aproveito e coloco um tiquinho no pescoço e um pouquinho aqui, que é tão espaço tão minúsculo, né? Nas mãos. O pé. Na perna dela também tem, que a calça é curta. Essa parte aqui da perninha dela. Por ser delicado, é rápido de você fazer. O preenchimento é só mais delicado. Quanto menor o desenho, mais delicado é o preenchimento. Você tem que ter, é bom ter pincéis de numerações baixa, 2, o 6. Trabalho com os da Condor, tá? Agora com uma isquinha do papaya, só uma isquinha na pontinha do pincel, eu faço as bochechas. É bem assim, o rosadinho, ele sobressai. Aqui dá pra ver aqui embaixo. Ó, consegue ver aqui? Ó, tô me baseando aqui. Com um pouquinho do telha, agora, tirando bem o excesso, eu vou sombrear abaixo aqui do cabelo. Cabelo dela, ó. E aproveito um pouquinho desse tom para dar uma escurecida aqui nessa parte, para dar uma escurecida nessa parte das bochechas. E se você, por acaso, errar e for com muita tinta, o que eu recomendo é que você retorne na cor de base, no amarelo pêssego aqui, que foi o primeiro, se ficar forte. Mas é bom aguardar um pouquinho, aí você retorna na cor de base, como se fosse reiniciar, tá? Aqui no cabelo, troquei para o pincel número 2. Eu vou também umedecer no diluente, só que dessa vez eu vou aplicar o diluente sozinho primeiro na base do cabelo. Aplico generoso aqui. Na sequência, eu vou fazer uma misturinha aqui de mostarda com um pouquinho de siena. E vou ter esse amarelo aí um pouco mais escuro. Primeiro. Agora eu vou com o rústico. Eu dei uma leve assim lavadinha no pincel, limpei no paninho. Agora eu vou pegar rústico, tirar todo o excesso do pincel, começar algumas sombras aqui. Ainda tem muita tinta. De baixo para cima, aqui.
E aqui de cima para baixo. Eu troquei para esse pincel 421, ele é um número 10 ou 12. Eu vou acertar aqui, ó, que tinha caído muita tinta. Ó, dar uma suavizada no que eu já fiz. Com esse tom aqui, o turquesa, eu vou fazer a blusinha dela. Não vai ficar tudo exatamente igual ali na estampa, mas eu tentei aproximar. Quando você perceber que a tinta não tá fluindo, vai, coloca o pincel no diluente e retorna lá. Além de fluir, suaviza o tom da tinta, ó. Tá vendo? Cinza ônix, vou dar uma sombreadinha aqui de leve. Só um pouquinho assim, isca de tinta, tá? Na golinha aqui eu passei o rosé. Fiz somente isso até aqui. Agora eu vou pintar a calça dela com esse aqui, flor de malva. Agora eu vou umedecer o pincel no Aquarela Silk Incolor Fashion Colors. Vou colocar um pouquinho aqui no recipiente. Vou usar o pincel 422, número 0. Umedeci o pincel e pego tinta preta. Pego o preto e faço uma diluiçãozinha aqui, ó. Tiro o excesso no paninho. E vou pintar o olho dela logo. Tinta na pontinha do pincel. Aqui, ó. Vou dar um zoom agora. Um tracinho primeiro. E depois, ó. Um arredondadinho aqui. Desse jeito. Ok? Ainda com o preto. Com o preto ainda, eu vou contornar o cabelo dela. Tinta na pontinha do pincel, tá? Eu já aproveito e vou contornando o restante. O rostinho dela, tirei o excesso de tinta, ó.
Aí você vai dizer, Kátia, eu não tenho habilidade com esse pincel fino. Então, treina primeiro numa folha de papel todos os traços que você puder. Pega o pincel, dilui a tinta, faz vários traços antes de tentar fazer a pintura definitiva, tá? É treino. Eu não nasci sabendo também, não. Eu nasci gostando e não sabendo. Eu fui treinar para chegar no nível que eu tô. E assim mesmo ainda tem muito pela frente. Sempre tem, né? Muito para a gente aprender. É muito lindinha, né, gente? Delicado. Sapatinho preto aqui desse lado. A boca dela eu vou usar vermelho tomate. Mais uma vez a gravação deu problema aqui. O pinta-bolinhas da Condor, eu vou usar no número 2 para fazer a bolinha da calça. Direto na tinta branca, que ela tá em boa consistência. E vou carimbando as bolinhas. Ó. De modo que esse marcador, ele vai enchendo de tinta. Aí você tem que ir limpando no paninho, senão as bolinhas mudam de tamanho pelo excesso de tinta que tem aqui. Aí com o pincel liner, eu vou pegar ali uma isquinha de branco, tirar o excesso e marcar o ponto de luz aqui, ó. Dentro do olhinho dela. É bem discreto. Essa margarida, dá pra ver aqui ainda no vídeo, ó. Eu vou usar no miolo amarelo cádmio e um pouquinho de branco. Ó, sem diluente, direto na tinta. Com aquele cuidado aqui, que eu só vejo metade. Aí limpo o pincel no paninho, pego o branco, isquinha de tinta no cantinho do pincel apenas, e vou dando umas batidinhas aqui, ó, dessa forma. Isquinha de tinta. Isca de tinta. Depois eu vou desenhar outra aqui em cima, que tá um pouco vazio. Outra florzinha. Agora com o cinza lunar e o diluente, cinza com o diluente para tinta de tecido, porque vai suavizar. Eu faço isso aqui. Na sequência, já vem com o branco. Olha só que lindo. Vou passar o cinza lunar e o branco em todas as florzinhas e volto com vocês. Depois eu vou desenhar outra aqui que tá muito vazio. Outra margaridinha. Olha como tá ficando lindo. Agora com um pouquinho do cinza lunar mesmo,
Eu vou fazer aqui uma base no pezinho dela. Ó. Agora, só está faltando o preenchimento do nome e o contorno das florzinhas. E aí, finalizamos. Para finalizar, eu vou fazer o contorno aqui do nome, todo o preenchimento, na verdade, com o preto diluído no Aquarela Silk, tá? Fashion Colors, que eu já coloquei aqui uma porção de preto e um pouquinho dele. Eu vou fazer a diluição aqui, ó. O bom de usar esses produtos é que, de repente, se sobrar tinta aqui no meu recipiente, eu posso retornar para o frasco. E se eu colocar água, ok, posso trabalhar, misturar normalmente. Me perguntam muito sobre isso. Água na tinta? Pode, você pode misturar e trabalhar. Só que o que sobrou não pode retornar para o frasco, não deve. Porque vai, com alguns dias, sua tinta estará com cheiro de podre. É que o cloro da água em contato com a composição da tinta apodrece ela. E quando eu aprendi isso, eu não abro mão mais de ter aqui no ateliê esses diluentes, que é o Aquarela Silk e o diluente para tinta de tecido. Itens fundamentais, tenho vários vídeos aqui falando deles, aqui no canal, que eu não fico sem. Porque quando eu vou trabalhar... Mas por que tem que diluir tanto, Kátia? Porque toda vez que eu trabalhar com o pincel liner, filete, o pincel de traço fino, delicado, eu preciso dessa tinta bem diluída. Senão ela não vai fluir. Então não tem uma medida exata que eu possa te passar. Por quê? Porque vai depender da consistência de cada tinta. Como tá a tinta da pessoa, é como ela vai trabalhar. A tinta é nova, então a diluição é pouca. A tinta é muito antiga, tá super grossa, vai usar bastante desse Fashion Colors, entendeu? Até o ponto, importante é você entender o ponto ideal. Até o ponto, tô um pouquinho gripada, gente. Até o ponto ideal que você leve o traço, ó, e ele esteja fluindo sem pingar do pincel. Se você diluiu e tá pingando, claro que vai dar acidente no seu trabalho. Anotou a dica aí? É muito importante. Deu uma diferença aqui na luz, porque eu trabalhei uma parte, gravei à noite, outra agora de manhã. Mas vocês vão me contando aí o que tá achando dessa aula. Comenta de que cidade você é. O contorno das margaridas aqui eu vou fazer com o sépia, o acabamento. E você tá vendo como essa tinta multiplica, ó? Conforme eu coloquei o Fashion Colors, olha como ela aumentou o volume, né? Tem um rendimento bom. Aí imagina sobrar aqui e eu não poder voltar pro frasco. Isso é muito chato. É um desperdício. E com um produto que foi desenvolvido para isso, para serem misturados entre si, eu posso trazer essa tinta de volta para o frasco, tranquilamente. O que sobrar aqui. Bom, eu vou fazer só o início aqui com vocês, tá? Porque é uma repetição de movimento até o final. E como eu consigo essa legenda, Kátia, essas letrinhas? Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, onde você vai... Eu explico como você consegue escrever gratuitamente num site que tem, tá? Vai estar aqui na descrição. Então, eu vou fazer só uma pequena parte para você ver o início. E vou concluir sem gravar para a gente ir para as margaridas. Com o início, como eu tenho mais tinta no pincel, eu venho para a parte que é mais grossinha aqui da letra, ó.
Viu que tá fluindo? Se eu ver que não tá fluindo nadinha, tem que diluir um pouco mais. Esse pincel, ele imita uma escrita. É como se eu fosse ter uma tinta numa carga, num tubo de caneta, e para que eu escreva, essa tinta precisa fluir. Carinho, calma, muita paciência. Nessa parte, não adianta você ter pressa. Escolha um momento que você pode realmente se dedicar. Não trabalha com pressa fazendo isso aqui, com alguém lá te chamando aí na sua casa. Ok? É muita calma. Vou fazer aqui mais um pouquinho. Aqui tem um coração aqui logo no comecinho. Então, você vai trabalhar o desenho, tá? Não precisa necessariamente trabalhar na ordem da escrita. Preencha as áreas mais gordinhas, vamos dizer assim. Depois faça as partes mais finas. Quando não tiver muita tinta no pincel, ó, aqui eu já depositei uma parte da tinta. Então, eu tenho menos tinta no pincel. Aí fica mais fácil para chegar aqui, ó, e fazer um traço fino. Entendeu? É isso que eu quero que você compreenda. Esse segredinho que eu aprendi ao longo dos anos. E a tinta em contato aqui com o ar, ela vai engrossando. Aí pinga mais de aquarela silk incolor. Mais diluente. Para que você consiga trabalhar até o final sem nenhum problema. E aí vou prosseguindo. Eu vou interromper agora para não ficar uma coisa repetitiva aqui. Na descrição tem o site, tá? Dessa fonte, dessas letrinhas. E vamos para pintura de margarida. Gente, eu jurava que estava gravando quando eu fiz essa aqui. E não estava. Ó, vamos para outra. Ainda bem que tem outras. Ó, pontinha de pincel. Eu já tenho a referência aqui no próprio tecido. Aqui, ó. Tenho a referência. Tinta na pontinha. Recarrego o pincel, volto. Tracinho por dentro. As pétalas não são totalmente fechadas. Elas são bem interrompidas assim no contorno. Não é aquela coisa chapada. Isso dá uma beleza grande aqui no trabalho. E eu tenho tracinhos dentro aqui, ó, da pétala. Ok? Olha que linda. Vou repetir isso em cada uma e eu trabalho. Vai ser finalizado assim. Sempre recarrega o pincel quando você vê que precisa, que a tinta já não tá fluindo. É um contorninho assim falhado, esse é o charme, tá? Você não precisa fazer um contorno todo chapado e certinho, não.
Vou finalizar com essa aqui. Não fique passando toda vez em cima. Ah, vou fazer mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Fica estranho, tá? Não precisa. Quanto mais a sua pontinha de pincel tiver tinta, e mais em pé, quanto mais em pé você trabalhar com o seu pincel, mais fino vai ficar esse traço. Recarrega, tem que ir recarregando. A cada 2 pétalas, praticamente, eu tô recarregando o pincel. Aí, tracinho aqui, delicadinho também, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ó, que coisa mais linda. E até o próximo vídeo com a outra bonequinha, que vai ser essa aqui. Beijo, gente. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Dicas, sugestões. Me diga se você gostou dessa aula, qual foi a sua maior dificuldade. Quero te ajudar. O canal é nosso. Beijo. Aqui, ó, para ter certeza que eu vou riscar certinho, usei um pedaço de fita crepe, para não ficar o nome torto, um mais para cima, outro mais para baixo. Pessoal, o que que acontece? Eu vou aproveitar a minha tinta diluída preta, que foi bastante dessa nossa aula, para já adiantar a próxima aula, nosso próximo vídeo. Essa aqui é outro modelo de bonequinha da minha estampa. Eu já vou preencher o nome. Nesse caso, eu coloquei uma fita crepe aqui, ó, para riscar bem certinho. Desenhei a bonequinha no meio, vou preencher de preto e vocês vão acompanhar esse modelo aqui de bonequinha no próximo vídeo, beleza? Então, tem a questão da fita crepe e já vou explicando para vocês, porque no outro vídeo vai estar preenchido. Já vou explicando aqui para vocês, ó, o preenchimento, como essa letra tem um outro formato, eu já posso, ela é bem gordinha, eu já posso usar o pincel número 2 da Condor 454. Ó, vamos lá. Eu consigo com o pincel bem em pezinho, coloco no meio da letrinha e faço o preenchimento, ó. E claro, nas bordas, aí eu uso o pincel liner para acertar os acabamentos. Isso eu vou fazer no final. Aqui eu consigo, ó, colocar a tinta, depositar a tinta no meio da letra e a beiradinha usar o pincel liner. Ó. Ok? Essa aula aqui eu te espero no próximo vídeo. Foi só uma dica. Viu só como a diluição ela rende? Eu fiz as 2 toalhinhas, ainda sobrou tinta e eu vou retornar ela para o meu frasco. Porque se tivesse com água não poderia. É isso que eu tô falando. É isso que eu falei para vocês.